No centro de uma pequena cidade do interior de Portugal, numa casa modesta mas bem cuidada, vivia Isabel com seus pais e o marido, Luís. Isabel era uma jovem de 19 anos, de beleza delicada e olhar determinado, vestida frequentemente com roupas que misturavam a simplicidade do campo com toques de elegância urbana, blusas de seda leve, saias que insinuavam as curvas sem revelar demasiado, e sapatos de salto médio que lhe conferiam um andar firme mas feminino. Os seus acessórios, discretos mas escolhidos ao pormenor, davam-lhe um charme subtil, quase provocante, que não passava despercebido aos olhos atentos da vizinhança. A mãe de Isabel, Helena, era uma mulher de presença marcante, sempre impecavelmente vestida, com vestidos de corte clássico e sapatos de tacão alto que a faziam parecer maior do que era. Os seus cabelos loiros, sempre bem penteados, combinavam com uma maquilhagem discreta mas eficaz, realçando uma beleza que parecia desafiar o tempo. Helena tinha um brilho nos olhos que denunciava sua ambição por uma vida melhor, um desejo de ascender social e economicamente que muitas vezes a fazia parecer fria e calculista. O pai, Antônio, era um homem trabalhador, contador numa firma local, com uma rotina estável e uma personalidade mais reservada. Sempre vestido com camisas de algodão e calças de ganga, tinha o olhar cansado de quem luta para manter a família unida, mas nunca deixava de sorrir para Isabel, mesmo quando a vida parecia pesar demais. Luís, o marido de Isabel, era um homem de 40 anos, com uma presença imponente e um sorriso fácil, embora os seus olhos revelassem segredos que poucos conheciam. Vestia-se com uma elegância discreta, camisas de linho branco, calças de sarja e sapatos de couro bem engraxados. Trazia sempre um relógio antigo, herança de família, que parecia marcar não só as horas mas também o seu destino incerto. Luís tinha um charme irresistível, um magnetismo que fazia as mulheres olharem para ele com desejo, mesmo quando ele parecia alheio a tudo isso. Isabel sempre fora muito próxima da mãe, contando-lhe tudo sobre a sua vida, os seus sonhos e os seus receios. Helena, por sua vez, via no marido de Isabel uma oportunidade para melhorar a vida da família. Recentemente, uma amiga de Helena que morava em Lisboa contactara-a, contando que trabalhava para um empresário árabe que tinha negócios em Portugal e outros países, e que poderia ajudar Antônio a encontrar um emprego melhor, talvez até fora do país. Helena estava entusiasmada, vendo uma possibilidade de mudar de vida, de sair daquela rotina que já não a satisfazia. Queria aproveitar a visita da amiga para organizar um encontro com o empresário e o seu acompanhante, um homem rico e influente, para tentar abrir portas para Antônio. Isabel observava tudo com um misto de curiosidade e desconfiança, sem saber bem se tudo aquilo era mesmo para o bem da família ou se havia outros interesses em jogo. No dia combinado, a amiga de Helena chegou a Vila Verde, acompanhada pelo empresário e pelo seu acompanhante, um homem ainda mais misterioso. Helena preparou um almoço típico português, com bacalhau alagareiro, caldo verde e pastéis de nata, para impressionar os visitantes e mostrar as raízes da sua terra, esperando que o ambiente familiar e acolhedor lhes inspirasse confiança. Luís chegou mais cedo e, ao avistar os convidados, não conseguiu disfarçar o interesse pelo homem misterioso. Apesar de manter a compostura, os seus olhos não paravam de seguir cada movimento daquele visitante, enquanto conversava com Helena sobre as oportunidades de negócio e emprego para Antônio. Isabel vestia um vestido azul cobalto, justo o suficiente para realçar a sua silhueta sem perder a elegância, sandálias de salto alto que lhe davam alguns centímetros a mais, e uma pulseira de prata que brilhava discretamente à luz do sol. O seu cabelo castanho claro estava solto, com ondas suaves que lhe emolduravam o rosto, acentuando a sua juventude e um toque de sensualidade contida. Durante o almoço, Isabel notou que Luís parecia distante, mas ao mesmo tempo inquieto, lançando olhares rápidos para Helena e para o homem misterioso. A conversa fluía entre elogios à gastronomia portuguesa e comentários sobre os negócios, mas Isabel sentia que havia algo mais por trás daquela reunião. No final do dia, enquanto todos se despediam, Luís aproximou-se de Isabel e sussurrou-lhe que precisava conversar com ela em privado. Com um sorriso enigmático, prometeu-lhe que as coisas estavam prestes a mudar, mas que tudo dependia da sua cumplicidade. Isabel ficou com o coração acelerado, sem saber se devia confiar naquele homem que, apesar de ser seu marido, parecia esconder intenções que ela ainda não compreendia. Ao olhar para a mãe, que sorria satisfeita, sentiu que estava no meio de um jogo complicado, onde o amor, a ambição e o perigo se entrelaçavam de forma perigosa. Mal sabia ela que aquela noite seria apenas o início de uma série de acontecimentos que iriam abalar para sempre a sua vida e a da sua família, e que a verdadeira face de Luís ainda estava por revelar. Nos dias que se seguiram, a rotina em Vila Verde parecia manter-se serena, mas no interior da casa de Isabel tudo fervilhava em segredo. Helena, sempre vestida com elegância discreta, agora optava por conjuntos de alfaiataria em tons neutros, sapatos de salto aguçado que ecoavam pelo chão de madeira, e brincos de pérola que reluziam sob a luz das lâmpadas. O seu olhar era intenso, quase predatório, e os seus gestos cuidadosamente calculados.
Isabel, por sua vez, continuava a exibir o seu estilo juvenil e sedutor, com vestidos que abraçavam as curvas e sandálias que realçavam a delicadeza dos seus pés. O contraste entre mãe e filha era notório, mas ambas partilhavam uma aura de determinação férrea. Luís, cada vez mais presente, começava a mostrar um lado diferente, um misto de charme e tensão que inquietava Isabel. Vestia camisas de algodão finas, muitas vezes com as primeiras botões desabotoados, revelando um peito bronzeado e músculos bem definidos, resultado de manhãs passadas no ginásio. As suas calças de linho branco e sapatos de couro polido complementavam a imagem de um homem sofisticado, mas havia algo no seu olhar que não se podia desvendar facilmente. Durante as reuniões que Helena organizava com o empresário árabe, Luís permanecia sempre ao lado dela, num jogo silencioso de olhares e sorrisos que Isabel mal compreendia. A mãe parecia encantar-se com o poder do dinheiro que começava a circular à sua volta, enquanto Luís mantinha uma atenção obsessiva em Helena, como se a sua presença fosse o centro de um universo secreto. Uma tarde, enquanto Helena e Isabel se preparavam para encontrar os convidados num café charmoso da praça central de Vila Verde, Luís apareceu com um sorriso enigmático e um convite inesperado. Propôs que Isabel acompanhasse a Lisboa no fim de semana para uma visita a um imóvel que poderia ser o presente que ele prometera, uma forma de cimentar a sua relação e garantir um futuro confortável. Isabel sentiu um frio na espinha, mas também uma excitação estranha. Vestia uma saia lápis vermelha que lhe realçava as pernas longas, combinada com uma blusa branca de seda que deixava entrever o contorno do seu corpo, e sapatos de salto alto que a faziam sentir-se dona do mundo. O seu cabelo estava solto, com ondas naturais que caíam sobre os ombros, e usava um colar delicado de ouro que brilhava discretamente. Luís, ao vê-la, sorriu com uma mistura de orgulho e desejo, dizendo que parecia uma estrela de cinema portuguesa. No caminho para Lisboa, o silêncio dominava o carro, interrompido apenas pela música suave que Luís escolhia com cuidado. Isabel tentou puxar conversa, mas Luís desviava os temas, focando-se nas estradas e no horizonte. Quando chegaram ao apartamento, situado num bairro nobre perto do Parque Eduardo VII, Isabel ficou deslumbrada com luxo. Móveis modernos, janelas amplas com vista para a cidade, e uma decoração minimalista que misturava tons quentes e texturas suaves. Luís guiou-a pela casa com um olhar possessivo, explicando que aquele espaço seria dela, um símbolo do seu compromisso e da vida que poderiam construir juntos. Mas Isabel sentia uma sombra de dúvida, uma sensação de que aquele presente escondia mais do que aparentava. Quando se aproximaram da varanda, Luís segurou a sua mão com firmeza e confessou, num tom baixo e quase hipnótico, que havia segredos que precisava de partilhar. Revelou-lhe que, apesar do compromisso com Isabel, o seu coração e mente estavam presos a Helena, a mãe dela. Que a paixão que sentia por aquela mulher era avassaladora e que, mesmo tentando, não conseguia apagar o que sentia. Isabel, chocada, tentou esconder a dor, mas o olhar de Luís era tão intenso que não conseguiu enganá-lo. É como se estivéssemos num triângulo invisível. Isabel, disse ele, a voz carregada de sinceridade e confusão. Mas prometo que, se me deres uma chance, vou fazer tudo para que sejamos felizes. Não quero magoar ninguém, mas às vezes, o coração tem planos próprios. Isabel sentiu o mundo desabar à sua volta, mas, ao mesmo tempo, uma fagulha de desafio acendeu-se dentro dela. Não ia deixar que o destino lhe escapasse sem lutar. Sorriu com uma mistura de ironia e determinação, sabendo que aquela história estava longe de terminar, e que os próximos capítulos seriam ainda mais intensos. Mal sabiam eles que, enquanto a noite caía sobre Lisboa, nos bastidores daquele triângulo amoroso, uma figura misteriosa observava cada movimento, guardando segredos que poderiam mudar tudo e desatar uma teia de mistérios e traições impossíveis de prever. A manhã seguinte trouxe consigo uma alvorada cinzenta típica do outono lisboeta, com nuvens carregadas prometendo chuva a qualquer momento. Isabel despertou no apartamento elegante, sentindo o peso das palavras de Luís a ecoar na sua mente, enquanto o sol lutava para penetrar pelas janelas amplas. O vestido de seda azul que tinha usado na véspera ainda pendia no cabide, quase esquecido num canto, enquanto ela se preparava para enfrentar um dia que prometia ser tão tumultuoso quanto inesperado. Vestiu uma blusa branca de chifon, leve e esvoaçante, que contrastava com a saia de couro preta justa que delineava suas pernas esguias. Nos pés calçou sapatos de salto alto em couro verniz, de um vermelho vibrante que parecia desafiar a monotonia do céu. O cabelo castanho claro estava preso num coque solto, deixando escapar alguns fios que emolduravam o rosto com uma suavidade quase provocante. No pescoço, um colar dourado com um pequeno pendente de safira brilhava discretamente, um presente antigo da avó que parecia trazer-lhe coragem. Luís, por sua vez, apareceu na sala com uma camisa azul clara, enfiada de forma despreocupada nas calças de gangue escuras, e um sorriso que oscilava entre a ternura e a inquietação. Os seus olhos, profundos e misteriosos, não conseguiam esconder a tensão que o consumia por dentro.
Tentou tranquilizá-la com palavras suaves, mas Isabel sentiu que, por trás daquela fachada, escondia-se um homem dividido, preso entre o dever e a paixão proibida. Durante o pequeno almoço, a conversa foi morna, cheia de silêncios carregados e olhares que procuravam respostas mas encontravam apenas mais dúvidas. Luiz falou de planos para o futuro, de um emprego que poderia assegurar estabilidade para Antônio, o pai de Isabel, e de viagens que prometiam aventuras e mudanças. Isabel ouviu, mas o seu pensamento voava para Helena, para a mãe que parecia estar no centro de tudo, como uma marionetista invisível a puxar os fios do destino. Após o café, Isabel decidiu explorar a cidade, procurando afastar-se da tensão do apartamento. Caminhou pelas ruas estreitas do Chiado, observando as montras iluminadas e os cafés que começavam a encher-se de vida. Vestia um casaco comprido de lã bege, aberto para revelar o vestido justo que realçava sua figura, e uma bolsa de mão em pele castanha pendia do ombro, completando seu visual sofisticado e sedutor. No Largo do Carmo, sentou-se num banco, observando os transeuntes e ouvindo o murmúrio distante do Tejo. Foi então que recebeu uma mensagem enigmática no telemóvel: cuidado com as aparências. Nem tudo é o que parece. A assinatura era um símbolo estranho, desconhecido para ela, mas que fazia o seu coração acelerar. De regresso ao apartamento, Isabel encontrou uma carta deslizando pela porta, sem remetente. Ao abrir, leu palavras que a deixaram gelada. O que procuras está mais perto do que imaginas, mas o preço pode ser demasiado alto. A letra era elegante, mas a mensagem carregava um aviso claro e inquietante. Enquanto isso, em Vila Verde, Helena preparava-se para um encontro secreto num restaurante discreto à beira do Rio Douro. Vestida com um vestido preto justo que deixava entrever as suas curvas maduras, sapatos de salto alto em cetim e um colar de diamantes que cintilava sob a luz suave do espaço, ela parecia uma rainha num tabuleiro de xadrez onde cada movimento era calculado. Mal sabia Isabel que, enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, os destinos dela, da mãe e de Luís estavam a ser traçados por mãos invisíveis, numa teia de segredos, desejos e traições que ameaçavam consumir tudo aquilo que amavam. E, quando a noite caísse, um encontro inesperado iria lançar uma sombra ainda maior sobre a sua vida, revelando um mistério profundo e perigoso, que só poderia ser desvendado enfrentando os fantasmas do passado e os segredos do presente. O crepúsculo tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e púrpura, enquanto Isabel regressava ao apartamento com o coração pesado pelas mensagens misteriosas que a perturbavam. Os seus passos ecoavam nas calçadas de pedra, misturando-se com o murmúrio distante do Tejo e o som ocasional dos elétricos que serpenteavam pelas ruas antigas. Vestia um casaco de lã cinzenta, ligeiramente aberto para revelar o vestido vermelho que abraçava sua silhueta com uma sensualidade contida. Nos pés, sapatos de salto médio em camurça preta que lhe davam a elegância necessária para enfrentar qualquer desafio. Ao entrar, encontrou Luís à espera, encostado à janela, o olhar perdido na cidade que começava a acender as luzes. A tensão entre eles era palpável, mais densa do que nunca. Luís, com a camisa desabotoada no topo, revelando parte do peito bronzeado, aproximou-se lentamente, a voz grave e baixa. Isabel, precisamos falar sobre o que está a acontecer. Não podes ignorar os sinais. Ela suspirou, sentindo a mistura de medo e determinação a crescer dentro de si. Luís, não sei em quem confiar. Parece que estamos todos presos numa teia que não controlamos. Nesse momento, o telefone de Luís tocou. Ele atendeu com um sorriso forçado, trocando algumas palavras rápidas em árabe antes de desligar. Isabel percebeu que havia muito mais por detrás daquele homem do que ele deixava transparecer. No mesmo instante, numa sala discreta de um restaurante no Porto, Helena encontrava-se com uma figura enigmática, um homem de fato escuro e olhar penetrante. A conversa entre ambos era carregada de segredos e promessas veladas, enquanto brindavam com copos de vinho do Douro. Helena, com seu vestido preto justo e pulseiras douradas que cintilavam, parecia estar a jogar um jogo perigoso, onde cada palavra podia ser uma arma. De regresso a Lisboa, Isabel decidiu que não podia ficar à espera que os outros definissem o seu destino. Pegou no telemóvel e ligou para um antigo amigo de faculdade, Tiago, um jornalista investigativo conhecido pela sua sagacidade e coragem. Tiago, com seu charme descontraído e olhar atento, prometeu ajudá-la a descobrir a verdade por trás daquele mistério que ameaçava destruir a sua família. Enquanto isso, Luís preparava-se para uma viagem de negócios à Arábia Saudita, uma oportunidade que poderia selar o futuro de Antônio e abrir portas para Helena. Mas Isabel sabia que aquela viagem não seria apenas profissional. Era um teste, um desafio ao equilíbrio frágil que mantinha sua vida unida. Na noite antes da partida, Luís convidou Isabel para um jantar num restaurante elegante à beira do Rio Tejo. Isabel escolheu um vestido verde esmeralda, justo e com um decote subtil, que realçava o brilho dos seus olhos castanhos.
Os seus cabelos castanhos estavam soltos, com ondas suaves que lhe caíam pelos ombros, e usava brincos de ouro que balançavam com cada movimento, transmitindo uma sensualidade discreta, mas irresistível. Durante o jantar, Luís revelou um segredo que abalou Isabel até ao âmago, um documento que poderia mudar tudo, uma prova que ligava sua família a negócios obscuros e interesses poderosos. A revelação trouxe um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som das águas do Tejo a bater suavemente nas margens. Isabel sentiu o peso da responsabilidade a crescer, sabendo que a sua próxima decisão poderia determinar o destino de todos aqueles que amava. E enquanto Luís partia para o aeroporto, um telefonema inesperado de Helena trouxe uma notícia que faria tremer o chão sob seus pés. No fundo, uma pergunta pairava no ar, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Quem realmente controla o jogo? E quem pagaria o preço final por essa verdade oculta? O mistério estava apenas a começar, e Isabel sabia que, para sobreviver, teria de enfrentar não só os outros, mas também os seus próprios fantasmas. As primeiras luzes da manhã filtravam-se pelas cortinas translúcidas do apartamento no bairro do Príncipe Real, em Lisboa, quando Isabel acordou com uma sensação estranha de inquietação. O vestido verde esmeralda da noite anterior ainda parecia abraçar as suas curvas na memória, um contraste doloroso com o vazio que sentia no peito. O cabelo castanho, agora despenteado, caía-lhe em ondas suaves sobre os ombros, e o colar de ouro com pendente de safira repousava sobre o lençol, símbolo silencioso de promessas ainda por cumprir. Luís já tinha partido para o aeroporto, deixando atrás de si um rasto de dúvidas e segredos não ditos. Isabel vestiu uma camisa branca oversizê do marido, que lhe caía até a meio das coxas, combinando com meias finas pretas e sapatos de salto baixo, prontos para um dia longo e cheio de decisões difíceis. O seu olhar profundo refletia a mistura de medo e determinação que a acompanhava desde que começara a desvendar os mistérios à sua volta. Enquanto isso, em Vila Verde, Helena preparava-se para a reunião mais importante da sua vida. Vestida num conjunto de saia lápis preta e blusa de seda vermelha, com sapatos de salto alto que acentuavam a sua postura imponente, ela caminhava pelas ruas estreitas com a confiança de quem sabe que o jogo está nas suas mãos. O cabelo loiro, perfeitamente arranjado, brilhava à luz do sol, e os seus olhos azuis carregavam a frieza de quem não hesita em usar todos os meios para alcançar os seus objetivos. No café central da cidade, Isabel encontrou-se com Tiago, o jornalista de olhar perspicaz e sorriso fácil, que trazia na mala uma pilha de documentos e fotografias que podiam mudar tudo. Tiago, com a sua camisa de flanela desabotoada no topo e jeans gastos, parecia o aliado perfeito para enfrentar o labirinto de mentiras em que Isabel se tinha metido. Durante horas, os dois analisaram provas, conversaram sobre ligações obscuras entre Luís, Helena e o enigmático empresário árabe, e traçaram um plano para expor a verdade sem pôr em risco as suas vidas. Isabel sentia-se cada vez mais envolvida num jogo perigoso, onde o erotismo subtil das suas roupas e a sua presença marcante podiam ser tanto uma arma como uma vulnerabilidade. Mais tarde, ao regressar à casa, Isabel surpreendeu-se ao encontrar uma carta deixada na sua secretária. A caligrafia elegante e o papel perfumado denunciavam a origem misteriosa. As palavras, carregadas de ameaça velada, diziam: quem procura a verdade deve estar preparada para enfrentar as sombras. Nem todos os aliados são o que parecem. No decorrer dos dias seguintes, a tensão aumentou. Luís regressou de viagem com uma aura diferente, mais sombria e distante. Isabel notou, durante o jantar em casa, o modo como ele olhava para Helena, que aparecerá inesperadamente para uma visita, vestida com um vestido branco apertado que deixava pouco à imaginação, sapatos de salto alto em cetim e um colar de ouro que cintilava provocativamente. O ambiente tornou-se insuportável, carregado de olhares cruzados e sorrisos forçados. Isabel sentia-se uma peça num tabuleiro onde cada movimento poderia ser fatal. Ao perceber que a sua vida estava a ser manipulada por forças invisíveis, decidiu que era hora de tomar o controle. Numa noite chuvosa, enquanto a tempestade rugia sobre Lisboa, Isabel recebeu uma chamada anônima que levou a um encontro secreto num armazém abandonado junto ao rio. Vestida com uma capa preta que escondia o seu vestido justo, e botas de couro até o joelho, ela entrou naquele mundo sombrio com a coragem de quem sabe que não há retorno. Lá, a verdade começou a emergir, mais sombria e complicada do que poderia ter imaginado. Revelações sobre traições, negócios ilegais e um segredo familiar enterrado há décadas vieram à tona, colocando Isabel numa encruzilhada que definiria o seu futuro. E, no meio da escuridão, uma voz sussurrou: a viagem só agora começou, Isabel. Estás pronta para enfrentar o que vem a seguir? O relógio marcava meia-noite, e o destino aguardava, implacável e misterioso, para revelar os seus próximos passos.